Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal Fala Sério Pastor. Que bom ter vocês aqui. Hoje nós vamos estudar um tema muito interessante. Nós vamos falar sobre a questão do ladrão na cruz. Esse é um assunto muitíssimo interessante, tendo em vista que nós, adventistas do sétimo dia, acreditamos que a pessoa ela morre, vai para o pó da terra e ali permanece até a volta de Jesus, conforme está na palavra do Senhor. Mas como explicar, por exemplo, o texto de Lucas? E essa é a pergunta que nós vamos assistir neste momento e depois a gente vai trazer a resposta. Bom dia, pastor Eleazar. Meu nome é Eduardo e, eu tenho uma dúvida quanto à ressurreição dos mortos no final do tempo. A gente pode citar Eclesiastes, capítulo 9, versículos 5 e 6, o Salmo 146, versículo 4, Jó, capítulo 7, versículo 9 e 10, Salmo 115, versículo 17, Jó capítulo 14, versículo 12, né? Resumindo, humanos permanecem no seu sono até a ressurreição, até o final dos tempos. Então, se a morte é um sono, porque lá em Lucas 23, né, versículo 42 e 43, quando Jesus está na cruz e o ladrão se arrepende, ele diz que no mesmo dia o ladrão estaria com ele no céu, no reino dos céus. Esclarece melhor para a gente, pastor. Fala sério, pastor. Tudo de bom aí para o senhor, que Deus o abençoe sempre. Muito obrigado, Eduardo, por sua pergunta. Que pergunta muito interessante. Veja, este é um assunto que a gente pode trabalhar depois aqui no canal de maneira assim mais profunda, quem sabe uma análise exegética mais profunda, apesar de nós já termos aí vários vídeos explicando esta passagem. A gente pode trabalhar de maneira assim, como eu falei, mais profunda, trabalhando exegeticamente ali a passagem. O texto está em Lucas 23 e o verso 41, perdão, o verso 43, que diz assim: E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. O ladrão faz o questionamento para Jesus. Ele diz: Senhor, na verdade ele faz uma petição, né? Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E aí Jesus responde: em verdade em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. E aí a pergunta: o ladrão teve um encontro com Jesus naquele dia lá no paraíso? De maneira sucinta, de maneira breve, nós poderíamos dizer que esse, na realidade, é apenas um texto mal traduzido. Existe uma expressão italiana que diz assim: traduttore traditore, tradutor traidor. Porque o tradutor vai também não somente traduzir o texto, mas ele precisa, às vezes ele não deixa escapar ali a sua visão pessoal. E por que eu digo isso? O texto grego antigo, como vocês estão vendo agora na tela, ele era de uma escrita chamada scriptio continuo, que é todas as palavras elas eram escritas grudadas, uma palavra na outra. Você vê que não existe separação entre as palavras. As frases eram todas grudadas, todas as palavras eram grudadas, não é? E esse manuscrito que você vê aí é um manuscrito uncial, ou seja, é um manuscrito do grego escrito todo em letras maiúsculas, como se fossem letras de forma, e tudo grudado, uma palavra grudada na outra. E não existia também pontuação. Não existia pontuação. E aí, como é que a gente vai trabalhar este texto? Eu me recordo de uma história onde diz que uma jovem, filha de um rei, uma princesa, estava interessada em um plebeu, um homem que não tinha assim
não tinha recursos, não tinha nobreza, não tinha títulos, né, nobres para que pudesse casar com a filha do rei. E isso estava deixando o rei assim muito desgostoso. Ele estava realmente chateado com essa situação. E ele estava em busca de um momento para matar aquele plebeu, né? E ele não achava uma oportunidade até que o rapaz pisou na bola com alguma coisa lá e algo que seria simples, o rei deu a sentença de morte. O rei então deu a sentença e escreveu um documento onde ele dizia: eu, fulano de tal, o rei assim assim, determino, né, que fulano de tal deva ser punido. E aí ele colocou qual que seria a punição. Aí ele colocou assim embaixo uma frase que dizia mais ou menos assim: a morte pela forca, não a prisão. E aí, morte pela forca e não uma prisão. O rei não queria que ele ficasse preso, já fosse morto logo pela forca. E aí a princesa ela conseguiu interceptar esta carta. E antes de chegar ao soldado que executaria a ordem do rei, a princesa ela teve acesso à carta e ela então pegou a pena e colocou uma vírgula. E agora a frase ficou assim: a sentença morte pela forca não, vírgula, prisão. Então, ela mudou o destino do rapaz, né? A morte pela forca não, vírgula, prisão. A ideia do rei era a morte pela forca, não a prisão. Aí a moça colocou a morte pela forca não, vírgula, prisão. E então o rapaz foi preso ao invés de ser enforcado. O texto aqui nós temos algo parecido. Nós temos, se fosse traduzir literalmente, primeira coisa que a gente precisa mostrar para vocês é que a partícula grega hoti, que é traduzida por que, ela não está presente aqui no texto. Então, esse aqui é um acréscimo do tradutor. Quando diz assim, em verdade te digo que hoje, esse que não está no texto grego, tá bom? Não existe essa partícula que em grego é hoti. Então, se fôssemos traduzir ao pé da letra, estaria exatamente assim. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Seria assim. Como no grego não tem vírgula, não tem pontuação, o grego antigo não havia isso, nós poderíamos entender o texto de duas formas. Da forma convencional, como está na nossa tradução, e diz: em verdade te digo, vírgula, hoje estarás comigo no paraíso. Ou poderíamos entender: em verdade te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Jesus estava dizendo naquele dia para o rapaz que ele estaria no paraíso, ou Jesus estava dizendo para ele que naquele dia ele estaria no paraíso? Primeira coisa que a gente tem que entender é o contexto bíblico geral, que demonstra claramente que quando a pessoa morre ela vai para o pó da terra, conforme os próprios textos mencionados pelo amigo Eduardo. A pessoa morre, ela fica no pó da terra, aguardando a bendita esperança da ressurreição dos mortos. Se a pessoa foi para o céu, ora, que sentido haveria em ressuscitar? Você já imaginou a decepção de Lázaro sendo ressuscitado 4 dias, desfrutando do paraíso, da eternidade, 4 dias lá no céu, feliz da vida, na presença de Deus, dos anjos, e provando do fruto da árvore da vida, e que maravilha, lá no céu. Aí Jesus: Lázaro, vem para fora. Lázaro, de repente: onde estou? Quem me tirou do céu? Ô Jesus, por que o senhor fez um negócio desse? Eu lá, feliz da vida, desfrutando, todo alegre, e o senhor me tira do paraíso, vai trazer para cá, para esse sofrimento, mas eu vou morrer de novo. Eu estava tão bom lá, e por que o senhor me tirou de lá? É uma incoerência essa crença antibíblica. Aquilo que nós encontramos na Bíblia, a promessa bíblica, não é de reencarnação, não é de uma vida durante a morte, mas a promessa bíblica é a ressurreição. O problema para a morte está na ressurreição e não no alma imortal. Porque a Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. A Bíblia diz: todas as almas são minhas, diz o Senhor lá em Ezequiel, e a alma que pecar, esta morrerá. Tanto como a alma do Pai, a do Filho também é minha. E aquela alma que pecar, essa morrerá. Então, para a morte, a solução é a ressurreição. A morte de Cristo e a sua ressurreição nos possibilitou a ressurreição. E não uma vida imortal, mesmo com o pecado. É interessante ressaltar que a eternidade é um presente de Deus para os seus filhos e não para o mal.
como algumas pessoas acreditam no mal que vai durar eternamente. A promessa bíblica é de que o mal será erradicado, será exterminado. Não haverá um céu eterno e um inferno eterno. Quer dizer, aquela filosofia do yin yang seria real, né? Deus e o mal, as forças do bem e as forças do mal coexistindo eternamente. Não. O universo será livre do mal. O mal será exterminado e não haverá lembranças mais dele. Deus ele vai destruir o mal e não permitir o mal à eternidade. Mas voltando, quando nós olhamos então para o todo bíblico, a gente vai perceber que sim, o homem ele morre, vai para o pó da terra e aguarda a ressurreição. A solução para a morte, a ressurreição. Mais que isso, quando nós olhamos ainda para a Bíblia, nós vamos perceber que o próprio Cristo não foi para o céu naquele dia. Jesus sim morreu naquele dia, mas ele não foi para o céu. E por que eu sei que Jesus não foi para o céu naquele dia? Porque ele mesmo disse que não foi. Quando você vai mais à frente e Jesus aparece para Maria, e Maria ela vai tocar em Jesus, ela fica ali querendo prender Jesus, né? Jesus diz, não me detenhas, porque eu ainda não subi ao meu Pai. Opa, então Jesus não foi aos céus? Ou então, se nós dissemos que Jesus foi no céu e encontrou com o ladrão na cruz naquele dia, então nós estamos chamando Jesus de mentiroso, porque Jesus disse que não foi. Aí a pessoa diz, não, ele foi. E Jesus diz, eu não fui. Não, foi sim. Oi, quer saber mais do que Jesus, rapaz? Uma outra coisa interessante de nós que precisamos salientar é entender o contexto da época de Cristo acerca daqueles que morriam na cruz. Por que eu estou dizendo isso? Veja, o indivíduo que ele era crucificado, via de regra, ele não morria no mesmo dia. E alguns deles, inclusive, escapavam da cruz. Eu não sei se você sabia disso, mas muitos ladrões que eram presos, né, crucificados na cruz, eles escapavam. Já estavam crucificados mesmo, sentindo dor. Alguns deles, durante a madrugada, arrancavam as mãos e os pés e fugiam. Alguns sobreviviam. Algumas situações, os próprios familiares vinham lá, arrancavam ele e levavam embora. Quando o indivíduo ficava muito tempo na cruz, ele não morria porque ficou crucificado. Atravessar um prego na mão não mata ninguém, nunca matou ninguém. A pessoa que ficava na cruz morria de fome, de sede, de tétano, às vezes, ferro enferrujado, né? Aquele prego enferrujado, insolação, o frio da noite e o contraste com o calor do dia fazia com que o indivíduo morresse. Mas isso acontecia com 3, 4, às vezes 7 dias, os mais resistentes, demorava até um pouco mais. E é por isso, e exatamente por isso, que Pilatos fica extremamente... Ele não acredita no que está acontecendo. Quando o soldado chega e diz que Jesus Cristo morreu, ele diz, não, como assim? No mesmo dia? Ninguém morre no mesmo dia. E ele, inclusive, fala com o soldado, vai lá checar. E é quando o soldado desfere aquele golpe no lado de Jesus e sai sangue e água, testificando que ele de fato estava morto. Então era algo tão incomum que pegou até o próprio Pilatos de surpresa. Ele não acreditou que aquilo era possível. Uma outra evidência é de que a Bíblia fala que os soldados não quebraram as pernas de Jesus, justamente porque ele já estava morto, mas os soldados quebraram as pernas dos ladrões. E por que fazia isso? Justamente porque o indivíduo fugia no meio da noite. Então, para que isso não acontecesse, os soldados romanos vinham e batiam com um martelo no joelho ali, naquela região da perna, quebravam a perna do bandido para que ele não escapasse. Eles iam dormir, mas o camarada ficava lá com a perna quebrada e ele não tinha como correr no meio da noite e fugir da cruz. Então, o ladrão não morreu naquele mesmo dia, possivelmente ficou alguns dias ali até que tenha morrido. Jesus não foi para o céu naquele dia. Então, o que nós podemos entender é que, na realidade, é apenas uma questão de tradução. E a melhor tradução, portanto, para o texto seria: em verdade, te digo hoje. Em verdade, te digo hoje. Eu te afirmo hoje. Você vai estar comigo no paraíso. Estarás comigo no paraíso. Quando? Quando todos os remidos estiverem no paraíso. As pessoas que foram para o céu ou foram vivas ou foram via ressurreição. Não foi ninguém morto para o céu, porque Deus não é Deus de mortos e sim de vivos. Lá no céu tem pessoas vivas. Aqueles que foram para lá vivos.
a possibilidade de que aqueles que em Mateus 28 ressuscitaram na ressurreição de Jesus tenham ido para o céu? Sim, vivos, ressuscitados, não mortos. E seria até uma incoerência, né? Deus levar pessoas para o céu e a pessoa está vivendo lá antes do julgamento, e daqui a pouco vem o juiz, a pessoa é mandada de volta para a terra para entrar no corpo, para depois subir de novo para morar com ele ressuscitado. Qual é a necessidade de ressuscitar uma pessoa? Ô, Senhor, está me ressuscitando. Não, meu filho, eu vou te mandar para a terra agora. Para quê? Não é para você entrar lá no corpo que vai ressuscitar e aí depois você volta para cá de novo. Ah, então tá bom. Então você vai só dar uma descidinha lá e depois você volta de novo para morar. Quer dizer, os salvos já estão lá no céu, segundo a visão imortalista. Já estão morando no céu há muito tempo. Vamos supor aqui, apóstolo Paulo, por exemplo, né? Apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, e os grandes homens da Bíblia, né? O profeta Eliseu, Isaías, estão lá tudo no céu. Aí Jesus vai voltar, aí vai ressuscitar os mortos. Aí o que vai acontecer? O que é essa ressurreição? Eles vão descer de lá? É isso? Ó, pessoal, agora vamos aqui uma reunião aqui, todos os mortos aí, cadê todo mundo que morreu? Vem cá. Elias não, Elias você está vivo, Elias, você fica para cá, você não precisa descer não. Agora chegou o momento de enviar as almas tudo de volta para a terra. Eu nunca encontrei essa parte na Bíblia. Nunca vi essa parte na Bíblia, né? Então vamos mandar todo mundo de volta para a terra. Aí todo mundo entra lá nos corpos que vão ressuscitar, e aí depois eu trago vocês de volta para vocês virem agora vivos para o céu. Porque até então podia ficar morto aqui, mas daqui por diante é só vivos, só ressuscitados. É uma grande piada, né? É um negócio assim, sem pé, sem cabeça, sem nenhum tipo de comprovação teológica, bíblica, completamente... É uma teologia extremamente antibíblica, né? Espero ter ajudado você, então. A gente pode trabalhar melhor esse assunto numa outra oportunidade, tá bom? Grande abraço, que Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo.